Muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta. Um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook, YouTube e no portal tvnativos.com.br. Nessa edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação de Adriano Lima. Ele é músico, compositor, foi homenageado na 18ª Feira do Livro de Tramandaí e estará recebendo o título de Cidadão Emérito de Tramandaí, onde atuou como secretário e diretor de cultura por um longo período, sendo idealizador dos festivais de música Pialo do Canto Chucro, Maré da Canção e também da Feira do Livro de Tramandaí. Adriano Lima, primeiramente, é uma honra para nós tê-lo aqui no Comunidade em Pauta. Agradecemos a aceitação do convite. Como é que você ingressou neste mundo da cultura, principalmente essa cultura nativista que está enraizada no seu ser? Muito boa noite, Adriano. Muito boa noite a todos os amigos do Comunidade em Pauta, a TV Nativos. Prazer grande estar contigo aqui, né, Sandro? Parceiro de larga data, de muitas e muitas histórias, de muitos festivais, de muitas andanças, de muito trabalho positivo, de muita coisa pró-cultura, né? Bastante história junto com esse parceiro Sandro Sal. Prazer muito grande sempre conversar contigo. Esse trabalho dentro da área da cultura, ele sempre me atraiu muito, desde muito jovem, né? Eu com 12 anos de idade, eu fundei um grupo de dança numa escola que eu estudava lá em Cachoeirinha. E a esse grupo eu dei o nome de Sinuelo das Águas, que é o nome primitivo da cidade de Cachoeirinha. Hoje é um grande CTG em Cachoeirinha, o CTG Sinuelo das Águas, né? E muita gente, eu acho talvez até que frequente esse CTG, seja sócio, jamais é sabedor dessa história, que esse grupo começou dentro do Colégio Guimarães Rosa, lá em Cachoeirinha. E desde aí, sempre fui, né? Participei com o CTG Aldeia dos Anjos em Gravataí. Acabou que a minha família veio morar em Tramandaí, né? E quando aqui chegamos, eu já fui procurar direto o CTG, né? O CTG Potreiro Grande, o saudoso patrão Natal Dias da Costa, grande amigo, grande irmão, né? Que já está no andar de cima. E o patrão Natal disse para ele, eu tenho vontade de ativar grupos de dança aqui, de fazer um trabalho realmente de tradicionalismo dentro do CTG, porque o CTG Potreiro Grande na época estava bem desativado, né? Tinha só um grupo de bolão, o pessoal que jogava bolão ali, fazia festa, né? E o seu Natal pegou e me cedeu o espaço. E eu devagarinho comecei ali aos domingos, ensinar uma galera a dançar e a passar conhecimento de tradicionalismo para essa turma. E culminou lá em 86, para não ser muito prolixo nas histórias, que nós fomos campeões estaduais, campeões do FEGART, né, que hoje é o ENART, com a invernada do CTG Potreiro Grande em Tramandaí. Aliás, foi a única vez que o CTG Potreiro Grande foi campeão estadual de danças gaúchas, né? E dali para frente eu já estava envolvido com música, né, com composições, com arte, declamava também nos rodeios, dançava chula, fazia de tudo um pouco, era metido mesmo. E aí comecei a participar de festivais, né? Inicialmente pela região, rodeios, como intérprete, como cantor, e foi indo. Aí o Casa Branca, o saudoso restaurante Casa Branca, aliás, todos os nossos restaurantes do centro de Tramandaí, né, deixaram saudade, né? Tahiti, né, o Bavária, a Palato, né, a Taberna do Vili. E o Casa Branca teve um ano que ele trouxe muitos músicos, muitos artistas do Rio Grande do Sul no veraneio. José Cláudio Machado, que foi além de meu ídolo, meu amigo e meu mestre, né? Nos deixou há 10 anos aí. José Cláudio foi o meu grande exemplo como cantor, talvez o meu professor, quem mais me ensinou, foi ele. E aí o Dante Ramon Ledesma, uma galera veio cantar naquele veraneio ali. E o dono do Casa Branca na época era um rapaz chamado Enio. E ele me viu cantando. Eu dava umas canjas ali, bem jovem, né? Com um rapaz que tocou muitos anos comigo, Gilmar Celal, gaiteiro de Gaita Ponto. Nós tínhamos uma duplinha, assim, com 17 anos. E ele estava abrindo uma churrascaria em frente ao Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Daí ele nos convidou para ir para Porto Alegre. Aí começou toda a história de verdade, a carreira musical, né? Aí foi Porto Alegre, tinha os bares na época lá,
aos poucos, dando canja aqui e ali, fui me tornando conhecido, até que realmente entrei nos festivais, daí cantando. Aí começou a minha participação na cultura. Bom, a questão dos festivais, ela é de extrema importância porque fez parte da sua vida num determinado momento. Como é que foram essas participações, sendo que você foi vencedor com canções próprias, com interpretações, enfim? Eu sou apaixonado pelos festivais nativistas, né? Inclusive, ajudei a organizar alguns, no meu trabalho depois já dentro da área mais política, mais executiva mesmo, né? Mas sempre fui um apaixonado pelos festivais de música nativista, né? Desde muito, muito, muito jovem, nem sonhava que seria um dia, chegaria a participar, né? De todos os festivais. E todos eu acho que não é nem, como é que diz, não é força de expressão. Eu acho que eu cantei em todos os festivais do Rio Grande do Sul, realmente, né? De Califórnia para baixo, participei de todos, né? Mas foi uma alegria fantástica, né? A quantidade de amigos, de parceiros, o privilégio que eu tive de conviver com todos os grandes nomes da música do Rio Grande do Sul, né? De tocar e cantar com todos esses grandes colegas, parceiros e artistas, né? Compositores, né? Tem um privilégio, né? Tomar mate com o Jaime Caetano Brown, né? Na casa dele, tomava mate com o Jaime Caetano Brown na casa dele, batia papo com ele, né? Nós morávamos ali na São Manuel, em Porto Alegre, e nós morávamos eu, o Luiz Marenco e o Gilmar Cilau, num mesmo apartamento, num apartamentinho, nós três. Tínhamos 2 camas, a gente dividia, a cada 3 dias um dormia no chão. 2 dias dormia na cama, um dia dormia no chão. Então, eu e o Marenco começamos a nossa carreira juntos, praticamente, né? Pouca gente sabe disso, mas o Marenco é daqui de Tramandaí, né? Eu conheci o Marenco, o pai dele tinha um mini mercado onde, ali próximo onde é o supermercado Assum hoje, ali, tinha um mini mercado ali, em frente onde era a antiga Casa de Francos. O pai do Marenco tinha um mini mercado ali, eu conheci o Marenco, nós começamos a tocar, eu gostava de Noel Guarani Seraí, ele também. E acabou que depois a gente cantou algumas coisas juntos também, e moramos um tempo juntos em Porto Alegre, né? E aí a gente conheceu todos esses grandes poetas, compositores. A Pulperia era um templo sagrado, um bar nativista que ficava na Travessa do Carmo, em Porto Alegre, no Largo da Epatura ali. E ali tocavam todos os grandes artistas do Rio Grande do Sul, né? Todos os grandes cantores, os grandes músicos, né? E então, ali foi a minha escola, né, Sandro? Ali realmente eu comecei. E os compositores começaram a me ver cantar, a gostar do meu trabalho, e eu tive a sorte e o privilégio de me tornar um cantor do Festivais Nativistas do Rio Grande do Sul, né? E foi uma estrada maravilhosa, uma escola maravilhosa, uma experiência de vida que eu não trocaria, faria tudo de novo. Agora, fazendo uma relação entre passado e presente, os festivais tiveram um grande apogeu, principalmente nos anos 80, onde surgiram grandes músicos, grandes compositores, grandes artistas, e se apresentavam em praticamente todos os festivais, não apenas concorrendo, mas fazendo os shows. Hoje, qual é a sua análise dos festivais e como é que essa jornada dos festivais ela teve, eu não digo uma decadência, mas houve um arrefecimento dos festivais aqui no Rio Grande do Sul? Eu acho que o momento dos festivais, ele tem a ver com realmente com o que aconteceu com quase todos os aspectos da sociedade e em todas as áreas da arte, né? Se parar para pensar, antigamente, tinha teatro ali, do São Pedro, vinham 3, 4, 5, 8, 10 atores que eram os de ponta, eram a Fernanda Montenegro, era o Paulo Otran, era o Marco Nanini, era o Neila Torraca, né? Eram os atores de ponta. Hoje tem uma gurizada, tem um povo fazendo teatro, fazendo arte. O stand-up, então, está muito, né, em alta. A cada dia surge um talento novo, né, Sandro? E os festivais, acho que foi um fenômeno parecido. Tu pega lá na década de 80, quando eu comecei a cantar, quem eram os cantores novos dos festivais, que surgiu ali depois? Foi eu, o Léo Almeida, o Flávio Hansen, o Daniel Torres, já um pouquinho antes tinha, né, começado, um pouco antes da gente a cantar ali, depois veio o Marenco, e foi mais ou menos por aí, que os cantores que surgiram naquela época ali, né?
Mas tu pegava nos festivais, quem eram os cantores? Era o Zé Cláudio, era o César Passarinho, Leopoldo Racière, João de Almeida Neto, Elton Saldanha. Então, era essa galera. E as pessoas que iam no festival sabiam que ia chegar lá e encontrar esses artistas, esses cantores, né, que eram os grandes nomes, as grandes referências. E eram os nossos professores. Era com esses caras, e eu espelhando neles, que a gente aprendia. Essa gurizada toda hoje, num clique que eles têm acesso a toda a obra. Nossa, de todos esses artistas que eu citei, e o que eles quiserem. Então, isso possibilitou que surgiu uma geração aí muito precoce, né? E muita gente cantando bem, tocando bem, compondo bem. Aí você, a qualidade diminuiu. Não diminuiu, acho que a qualidade aumentou muito. Tem muita gente boa compondo, fazendo música no Rio Grande do Sul. Antigamente eu olhava a lista dos classificados dos festivais ali, repetia-se muitos compositores, né? E tinha os grandes nomes da época, né? Um Comar Duarte, um Gêmeo Caetano Brown, um Aparício Silva Rilo, um Sérgio Jacaré, né? José Hilário Retamoso, grandes compositores e poetas, né? Que fizeram história, né? Um Quinelmo Alves e Marco Aurélio Vasconcelos, e por aí vai, dá para citar, né? Muita gente. E hoje nós temos aí um Gurgel Teixeira, daqui a pouco, nós temos aí um Eliezer Tadeu de Souza, nós temos um Rogério Villagrán, e por aí você vai, dentro de uma linha mais campeira, né? E aí tem o Omar Vilela Gomes, que é um compositor também jovem. Então tem muita gente, né? Muitas referências boas, né? Nos festivais hoje. O que mudou, eu acho, foi essa coisa de o público hoje chega no festival, não conhece como conhecia naquela época todo mundo. Né? Chegava lá e disse, o grupo Parceria vai subir no palco agora, já se esperava, o João Quintana vai cantar, e todo mundo sabia quem era quem, né? E hoje não, né? Hoje já assim, é tanta novidade e tá tão rápido, né? Que nem há pouco tempo, conversando com um amigo, ele falou isso, que o músico hoje depende de 15 segundos para um refrãozinho para fazer sucesso através de um TikTok, né? Então, é uma mudança muito grande de maneira até do público hoje olhar a arte. Agora, os festivais também tinham prêmios muito interessantes. Vocês que participavam de festivais, vocês artistas, músicos, compositores, escolhiam alguns festivais em virtude de premiações mais gordas? Não, eu te diria assim, tu vai para um festival que tem uma premiação boa, com uma expectativa sempre melhor, é óbvio, né? Mas a gente gostava tanto na época, que se o cara ia lá na Gerra de Santa Vitória da Palmar para cantar, né? Por uma ajuda de custo pequena, às vezes, e um prêmiozinho de R$2.000, vamos dizer, para o primeiro lugar, esses caras estão morrendo de fome para vir aqui cantar. Não, que se gostar, a gente gostava de estar no palco, que nem eu disse, havia toda uma história. A nossa turma daquela época dos festivais era quase uma trupe, assim, sabe? E a gente, assim, ia de cidade em cidade e era aquela turma. E essa turma, Sandro, e tu sabe do que eu vou falar agora, ela transcendia o palco. Era desde o produtor de palco, era o Tércio Prachedes, era o Rico Bertoletti, aí tu chegava o cara da sonorização, lá era o Vidal, era a Sax Sonorizações, ou era a Viger, entendeu? Aí tu chegava assim, tu conhecia os radialistas, tu conhecia os fotógrafos, o Laranja. Hoje em dia todo mundo filma, daqui a 2 segundos tá no mundo inteiro para as pessoas te verem pela internet. Naquela época, tu ia cantar lá na vertente de Piratini, lá, daí chegava o Laranja lá na frente do palco, tu olhava, tu via que o Laranja estava ali, tu fazia uma pose. Tô citando um dos fotógrafos conhecidos, né? Tinha o Gilney Correia, o Túlio Munhoz. E daí tu via que o fotógrafo bom estava ali, tu fazia uma pose. Tu sabia que ia sair daqui a pouco no Jornal do Nativismo, em alguma coisa assim, né? Então era uma outra relação, havia uma magia em torno disso tudo, né? E a gente cantava, por exemplo, citei a vertente lá de Piratini, um festival bem bacana. Cantava na vertente, por exemplo. Aí a semana que vem tu vai estar lá no Ronco do Bugio em São Chico de Paula. Aquelas fotos que os caras tiraram de ti no palco, eles iam revelar. Na outra semana te encontrava no festival, te mostrava as fotos para te comprar as fotos dele, ver o que é, né? E se tu parar para pensar, isso é há pouco tempo atrás na história. Hoje todo mundo com o celular no bolso, aqui é selfie para cá, selfie para tudo, né? Então nem dá tanto valor para a imagem. Agora, Adriano, essa experiência dessas jornadas, dessas peregrinações de festival em festival, colaboravam também para o processo de criação, tanto de música quanto de letra?
Ah, com certeza, né? E o que eu noto hoje, porque eu canto ainda em festivais, né? Eu parei de mandar música para festival, né? Foi uma opção minha e faz pouco tempo isso esse ano. Eu não mando mais trabalhos meus para festivais. Então, foi uma opção. Mas, assim, colegas, compositores, amigos que me convidam para cantar músicas, eu continuo indo aos festivais porque eu gosto muito, né? Mas eu acho que o que mudou bastante nessa relação, vamos dizer assim, do artista com o festival, foi aquela questão do bastidor, do camarim, dentro disso que tu perguntou, sabe? Tinha um calor maior, tinha uma parceria. A gente chegava, estava sentado os posteiros, o Doli Costa ali, né? Daqui a pouco chegava o Luiz Carlos Borges, já estava na roda, daqui a pouco chegava o Luiz Cardoso, daqui a pouco vinha o Antônio Ricardo com o violão, o Osmar Carvalho, o Lucianel, sabe? O Júlio Almeida Neto. Então, assim, era uma convivência que todo mundo era amigo. A gente já procurava, por exemplo, assim, galera, vamos pegar 1 ou 2 hotéis na cidade para ficar todo mundo meio junto. Então, era uma convivência maior. Naquela época, era muito comum nos festivais também ter ganhava alimentação. O pessoal da mídia também ganhava, né, geralmente, né? Então, o festival dava alimentação para os músicos, para o pessoal da imprensa, enfim. Então, eram momentos de convivência, né? Maravilhosos. E isso, o que acontecia? Era um caldeirão efervescente de criação. Porque daí tu estava ali, daqui a um pouco mais, chegava ali um José Hilário Retamoso, por exemplo, uma letra, dizia assim, tia, olha essa letra que eu fiz aqui, entregava para o Doli Costa, estava junto contigo, assim, mas que bonita, quer musicar? Quero. Era assim que a coisa acontecia. Muitas dessas grandes músicas, dessas grandes pérolas que a gente tem aí hoje, eu vi nascer, sabe? Eu acompanhei dos caras te mandar a letra, te mostrar, estou escrevendo tal música, né? Então, isso é a diferença. Hoje, o que eu noto? Há um certo profissionalismo e há uma certa individualidade dessa gurizada mais nossa. Então, não tem mais aquela... Não que não tenha amizade, tem, mas não é da maneira como era naquela época. Uma coisa muito pujante a parceria. E uma coisa que chamava atenção também, quando tu ia para uma cidade, os músicos que eram daquela cidade, nativos dali, assim, já tinha todo um esquema de recepcionar o resto da galera, sabe? Era um momento mágico, foi um momento diferente. Você acredita, e dentro da sua análise, que o público se modificou também? O carinho que o público tinha nos festivais para com os músicos, os participantes, mesmo eles não sendo em parte conhecidos, mas tinha o carinho do público, o público era vibrante. E hoje, como é que está a questão do calor do público para com o músico que participa dos festivais? Eu acho que várias coisas contribuíram para a proximidade menos pessoal. Talvez seja esse o termo. Porque hoje, por exemplo, o cara adquire o trabalho do Adriano Lima pela minha página no YouTube lá, entendeu? Enfim, pelas redes sociais, pela mídia e coisa. Então, ele vai num show meu, ele vai sentar lá com a esposa e tal, mesmo que ele goste de mim, dá um pouco mais que ele vai chegar ali depois eu querer uma selfie, uma coisa assim, né? Mas não é assim, ó. O que acontecia naquela época? O cara comprava o disco do César Passarinho lançou, lá na Multissom, ele ia comprar o disco para ele lá na Tafona, né, nas horas que ele sabia que o Passarinho ia estar cantando no fim de semana, para chegar, pedir um autógrafo para o Passarinho no disco, tirar uma foto com o Passarinho, que ele botava num quadro e botava no galpão que ele tem na casa dele, do lado da churrasqueira. Essa era a diferença, havia uma cumplicidade das pessoas, as pessoas se sentiam parte integrante disso tudo, né? Hoje, eu acho que ao mesmo tempo que a mídia social e todo esse arcabouço gigantesco de coisa que surgiu assim para possibilitar a divulgação, ao mesmo tempo que ele nos aproxima, ele também nos distancia, né? É a minha opinião, pô, uma das visões, né? Há 500 teorias a esse respeito, mas não acho ruim, né? Não que eu ache ruim, é como eu te disse, são momentos diferentes, né? O que eu acho que possibilita muito, por exemplo, saio daqui, semana passada eu dei uma entrevista para uma rádio em Fortaleza, no Ceará. E essa rádio,
ela está rodando vários trabalhos meus, várias músicas minhas. E tem dois trabalhos, um que é meu e um que eu me interpreto, que estão assim estourados lá. E o cara conseguiu meu contato e tal, e através da Sol Barbosa Almeida, né, nossa grande, foi patrona da nossa Feira do Livro, amiga, escritora maravilhosa, ela passou o contato e ele me convidou para uma entrevista. Eu participei da entrevista e fiquei impressionado, pessoas do Acre, Serra Negra de São Paulo, Goiás, bom, enfim, tudo quanto é canto, pedindo músicas na rádio, lá em Fortaleza, músicas minhas. E daí o rapaz, esse lá da rádio, o FS Cavalcante, falou para mim: Adriano, tuas músicas estão estouradas aqui na minha programação, sim, a Maria e no Rastro da Gadaria. Ele disse: eu toco às vezes mais de uma vez na programação em Fortaleza, no Ceará. Então isso era uma coisa que lá naquela época, estou te dizendo, nessa nossa época, né, o nativismo e coisa, isso não acontecia. Aí a nossa música rodava onde? Na Rádio Liberdade, nas rádios lá de Santa Maria, na Rádio Gaúcha, enfim, né, o Nico Fagundes, saudoso Nico, meu querido amigo, também já está no andar de cima. O Nico tinha o programa dele na Rádio Gaúcha pela manhã. Nossa, aquilo era o grande canhão para te divulgar, né? Eu lancei o disco Troveiro das Estrelas pela RBS Discos. Nossa, eu fui fazer uma entrevista na Rádio Gaúcha, meu Deus do céu, aquilo bombou, né? Hoje em dia, os caras... Quem é que acorda às 6 horas da manhã para ouvir o programa da Rádio Gaúcha, né? É o pessoal mais da antiga, que gosta de rádio, né? Não é verdade. Nós temos um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos continuar aqui no Comunidade Pálpita, conversando com Adriano Lima. Ele que é músico, compositor, foi homenageado na 18ª Feira do Livro de Tramandaí. Estará recebendo o título de cidadão emérito da cidade de Tramandaí, onde atuou como secretário e diretor de cultura. Nós vamos saber um pouco mais dessa história logo mais. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. A varíola dos macacos, monkeypox, não é uma doença transmitida pelos macacos. Eles são tão vítimas da doença quanto os humanos. Ministério da Saúde. Estamos de volta com Comunidade em Pauta, o programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook, YouTube e no portal tvnativos.com.br. Nós estamos conversando no Comunidade em Pauta com Adriano Lima, ele que é músico, compositor, foi homenageado na 18ª edição da Feira do Livro de Tramandaí, que aconteceu agora durante o 31º Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar. Estará recebendo o título de cidadão emérito da cidade de Tramandaí, uma honraria da Câmara de Vereadores, onde o Adriano Lima, em Tramandaí, atuou como secretário de Cultura e diretor do Departamento de Cultura e foi idealizador dos festivais de música Pialo do Canto Chucro, Maré da Canção e da própria Feira do Livro de Tramandaí. Adriano, essa sua experiência na administração pública, ela foi de muito valia. Você
através do seu processo criativo, inovou e criou aqui no Litoral Norte dois festivais de música e a Feira do Livro de Tramandaí, que está em sua 18ª edição. Todos esses eventos tiveram, em determinado momento, um enorme sucesso. Como é que foi o trabalho, o planejamento para o desenvolvimento, principalmente do Pialo do Canto Chucro, primeiramente, e da Maré da Canção? O Pialo do Canto Chucro, ele acontecia durante o Rodeio Crioulo de Tramandaí. Evento que, infelizmente, hoje nós não temos mais. Mas o Pialo do Canto Chucro deixou saudades. O Pialo, ele foi um festival que ele começou há muitos anos atrás. Na verdade, eu vou te falar um pouquinho antes, só para poder situar dentro da linha do tempo assim, a coisa. A primeira festa campeira de Tramandaí, eu já estava aqui ajudando a organizar, junto com o seu Natal Dias da Costa, que foi que deu origem ao Rodeio Crioulo de Tramandaí. Na época, há bastante tempo atrás isso, a Secretaria de Turismo trabalhava o Jorge Afonso Cecim Neves. E tinha um cidadão que é lá de São Lourenço do Sul, Sérgio Omar, que é uma figura espetacular. O Sérgio Omar, ele foi um dos grandes responsáveis também pelo reponte de São Lourenço do Sul. E o Sérgio Omar trabalhou uma época junto à Secretaria de Turismo, eu bem gurizão, já estava trabalhando ali. Então eu acompanhei a criação toda do Pialo do Canto Chucro e tal. Inclusive, foi mais ou menos eu que sugeri o nome do festival, né? E depois, com toda aquela função que eu já contei aqui, de ir para Porto Alegre, isso, aquilo, aquilo outro, quando eu retornei a Tramandaí, já fazia muitos anos que o Pialo estava abandonado, né? Não existia mais, não acontecia. E aí eu retomei ele. Só que daí eu dei uma característica já bem mais ampla, bem mais profissional para ele, né? O que possibilitou bastante daí, assim, um palco de muita qualidade, porque antes ele era um pouco mais amador, né? Um palco de muito mais qualidade para os músicos, inclusive daqui. Ter o contato com os músicos já de renome do estado que vieram para o evento, né? E aí eu organizei várias edições do Pialo do Canto Chucro. O que eu comecei a notar nisso? Que eu já estava diretor de cultura, na época do Departamento de Cultura de Tramandaí. Eu comecei a reparar que havia uma falta muito grande de espaço para os outros gêneros de música, né? Música popular, para o rock, para a música clássica, enfim, para todos os gêneros de música. Eu digo, tinha que ter um espaço para essa gurizada tocar. E aí surgiu a ideia de fazer o Maré da Canção, que na primeira edição já foi um estouro, assim, foi um espetáculo, né? Modéstia da parte, mas realmente foi um diferencial, assim. E o Maré da Canção, daí eu organizei 3 ou 4 edições dele, não me lembro certo agora, 3 ou 4 edições, e nossa, ele propiciou um espaço gigantesco para muito dessa gurizada que está na noite, hoje, músicos da noite maravilhosos que tem aí, que não tinha um espaço de um palco para aparecer, mostrar o trabalho, tiveram com essa projeção do Pialo da Maré da Canção, né? E aí depois, falando então da Menina dos Meus Olhos, né? Esse realmente é o evento que eu sempre tive uma paixão muito grande, que é a Feira do Livro de Tramandaí. A Feira do Livro eu idealizei ela no primeiro ano, quando eu voltei para Tramandaí, assumi a pasta da cultura, e realizei no segundo verão, porque na época, né, tu assumia já em janeiro, não tinha como fazer, não existia nada, né? Mas daí no outro verão eu já lancei a Feira do Livro na Praça Leonel Pereira, e dali não parou mais. Durante 6 edições da Feira do Livro, eu ganhei prêmio de melhor evento de cultura do veraneio no estado, né, com a Feira do Livro de Tramandaí. E a feira eu fui tornando ela não só uma feira de livro, um grande palco, uma grande cornucópia de cultura e de arte. Aí eu incrementei junto à Feira do Livro o Festival de Magia, trouxe mágicos do Chile, da Argentina, do Uruguai, com um grande apoio do Fábio Mariotti, uma grande parceria. O Bruno Mariotti, que hoje é um grande mágico da nossa cidade, um orgulho, era piazinho desse tamanhozinho. E já andava na volta fazendo mágica. Aí trouxemos um festival de mágica, que foi um sucesso. Depois eu trouxe o festival de teatro de bonecos, trazendo todos aqueles grandes bonequeiros que eram do Teatro de Boneco de Canela e de outros no estado, bem famosos já à época, né, para cá, para dentro da Feira do Livro. E aí eu inseri a música dentro da feira.
Tem uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer, que eu fui o primeiro contratante, eles sempre dizem isso, do Grupo Chão de Areia. Foi o primeiro contrato deles, como músicos profissionais, como grupo, foi eu que contratei o Grupo Chão de Areia para fazer um show na Feira do Livro de Tramandaí. Mário Tressol, de Pureza, e o Chico Saga sempre falam sobre isso, né? Flávio Júnior, Pureza. Então, essas coisas assim, né? Mas fora esses 3 eventos que tu citaste, né, ô Sandro, dentro dessa área, vamos dizer aqui do litoral, pouca gente sabe disso, eu sou pioneiro da Cavalgada do Mar. Eu participei da primeira Cavalgada do Mar, com o seu João José de Oliveira Machado, Machadinho, era piá com 17 anos, eu acho. O livro da Cavalgada do Mar, eu estou no livro, faço parte, depois tem umas referências, porque daí eu já era músico, já cantor, né? E da Cavalgada do Mar eu participei de 16 edições. Aí eu organizei a Cavalgada da Rota do Seival, refazendo toda essa trajetória histórica desse evento gigante que é histórico da passagem do Garibaldi aqui pela nossa cidade. Inclusive com a réplica do Seival, uma réplica em tamanho menor, claro, que o original. Eu pesquisei e construí essa réplica também, né, aqui em Tramandaí. Então, foram coisas que eu fiz assim, que eu me orgulho muito no bom sentido, não naquela coisa de falso, dizer eu fiz, mas que eu acho que vão ficar realmente na história, né? Eu recuperei todo o acervo histórico e fotográfico do município, estava abandonado dentro do Museu Abelino Filmeister, numa sala cheia d'água lá, com parceria do André Soares, disse que daqui uns dias ele vai estar aí, né? O Andrezinho, no Paragem das Conchas, peguei ele, fizemos uma parceria, busquei um patrocínio e tal, na época era tudo meio, como até hoje, né? Tudo meio difícil, consegui recuperar o acervo histórico e fotográfico do nosso município, aquelas primeiras fotos dos ônibus vindo para cá, passando por cômodos de areia, daqueles banhistas na praia com palha. Hoje estão lá no museu para as nossas futuras gerações verem, né, e conhecerem essa história, né? Eu me orgulho muito de ter feito isso e sou muito alegre com isso. Eu trouxe para Tramandaí o Festival de Teatro Amador do Rio Grande do Sul. Colocamos mais de 6.000 pessoas assistindo teatro em Tramandaí, né? Trazendo grandes peças, grandes atores, grandes artistas para cá. Nossa, mais uma infinidade de outras coisas que a gente fez em Semana Farroupilha, organizações aí, né? Trabalhos grandes que a gente fez dentro da área da cultura e que sempre nos deixaram muito felizes, porque eu sempre gostei muito da cultura, né? Sempre fui apaixonado, então para mim não era nenhum sacrifício fazer isso, né? Era um prazer. Agora, Adriano, eu me recordo muito bem das feiras do livro na Praça Leonel Pereira. Inclusive uma delas, eu recordo nitidamente a participação da Petrobras, sim, né, no lançamento de um livro da Leda Saraiva Soares, que é mãe do fotógrafo André Soares, e a parceria que havia, principalmente entre a Petrobras, mas a iniciativa privada na confecção destes eventos. Quais as maiores dificuldades que você encontrava como gestor de cultura para a realização destas atividades? Eram elas orçamentárias? Eram elas as questões de licitações? Como é que você analisa toda esta burocracia que faz com que muitas vezes a cultura não tenha um andar mais suave? Eu acho que hoje a realidade da cultura ela necessitaria de bem mais equipamentos e ferramentas que obrigatoriamente demandam uma dotação orçamentária que comporte, né? Eu acho que Tramandaí está num momento que está se tornando urgente a criação de uma casa de cultura, uma bela estrutura, onde os jovens, as nossas crianças, os adultos também, né, os idosos, as pessoas, o cidadão, a população, porque desde que tu nasce até que tu parta daqui, né, tu tem que ter, eu acho, essa possibilidade da beleza, da cultura, da arte, a possibilidade de aprender a pintar. Eu criei, junto com a Ethel Haas, a Oficina das Cores, um projeto aqui, né, que na época nós chegamos a ter 160 pessoas fazendo diariamente pinturas em tela. Hoje tem um monte de gente trabalhando aí. Então, assim, senhoras que ficaram viúvas, que estavam depressivas, pessoas que tiveram perdas, pessoas que estavam no CAPES, né, e outros tratamentos psicológicos na época,
Há um dado que ele chega a ser até surpreendente demais para quem não sabe disso, né? Quando nós começamos com a Oficina das Cores, 6 meses após a implantação da Oficina das Cores, nós tivemos uma diminuição de 60% de pacientes e coisa no nosso CAPES e o consumo de medicações de uso, né? Por causa disso, né? Então, tu vê o quanto a arte pode ser transformadora, ainda mais hoje com essa questão toda da droga, né? Imagina tu chegar assim, ó, tu ter uma casa de cultura que tu possa ter um espaço com instrumentos musicais, que as pessoas possam ter acesso a isso, ter um piano para tocar, ter um violão para tocar, ter uma cordiona, ter uma gaita, ter um professor. Aí a pessoa quer tocar uma gaita, mas não tem uma gaita, não tem um professor, não tem por onde. Aquele talento você perde, daqui a pouco tu vai fazer uma outra coisa qualquer, às vezes não tão boa, né? Então, eu acho que a cultura, ela salva vidas. Acho que isso é um dos motivos. Eu me emociono. É um dos motivos que eu sou apaixonado por isso. Agora, Adriano, você falou na questão de equipamentos. Os mais diversos segmentos da cultura, realmente, eles precisam de equipamentos. Por exemplo, no teatro, nós não temos aqui no litoral... Mas uma casa de cultura poderia comportar um teatro de arena. Exatamente. Né? Não imaginamos que... Acho que num primeiro momento, porque tu não vai conseguir construir uma casa de cultura e um teatro e um cinema... Mas daqui a pouco tu constrói uma sala de projeção bacana, um cinemazinho, um teatro de arena para 250 pessoas, né? Tu possa fazer saraus, peças diárias, tu vai incentivar isso, entendeu? E é um espaço que hoje há muitas possibilidades de buscar isso. Né? Desculpa que eu te interrompi. Não, era essa mesma observação, a questão do equipamento, que pode ser num local apenas, mas realmente... O equipamento, um palco para o teatro com camarins, enfim, é fundamental para o desenvolvimento daquele tipo de cultura. Uma boa biblioteca é fundamental também, a questão de orquestras, coros, enfim, de terem locais adequados. Uma casa de cultura seria realmente o ideal. Agora, parte do gestor, o planejamento e o desenvolvimento de um trabalho para criar essa estrutura. A dança, né, também, quanta gente, né, gostaria de desenvolver dança, enfim, a infinidade de coisas de arte, né, que se pode criar a partir disso. E tu começou lá a pergunta inicial, né, é a questão de dotação orçamentária. Eu acho assim, hoje precisaria de uma estrutura muito maior, mas a gente tendo, vamos dizer assim, ó, tu não pode não ter nada. Tu tendo o mínimo, tu vai fazer o máximo com aquele mínimo, mas tu precisa ter o pontapé inicial, tu precisa, né, criar essa possibilidade para que a coisa possa, né, daí em diante ir alavancando, né? Então, acho que isso é importante. Eu vejo com muito bons olhos algumas iniciativas que estão sendo tomadas aí, né? O prefeito Galto está trabalhando fortemente aí na ideia da construção de uma Secretaria de Cultura e de uma Secretaria de Esportes, que é outra coisa que eu acho que é transformadora, né? Muda vidas mesmo, né? O esporte e a cultura, né? Então, isso eu vejo com muito bons olhos, coisas que podem estar acontecendo logo em seguida ali, né? Mas, antigamente, como eu dizia assim, eu assumi uma secretaria, um departamento de cultura, e a primeira verba que esse departamento teve era de 390 mil reais para o ano inteiro, né? Isso incluindo as despesas a folha de pagamento, né? Claro que não eram muitos funcionários, era eu e mais 2 pessoas que me ajudavam ali, mas mesmo assim já se reduzia. Mas mesmo com esse pouco, aí há uma outra questão dentro da área da cultura. Eu vejo isso, por exemplo, muito presente no caso, aconteceu com o Osório, uma mudança muito grande, com a Adriana Spirandir como gestora cultural. Porque além do envolvimento, do conhecimento, de gostar da matéria, ela tem o conhecimento também das pessoas, o conhecimento público. Saber, não, vou lá e vou convidar o fulano, ele vai vir aqui fazer esse trabalho junto comigo. Isso importou muito, acho, no sucesso que eu tive como gestor. O fato de eu conhecer todo mundo no meio cultural, já como artista, como músico, como cantor, enfim, né?
Então eu ia lá e convidava um Carlos Urbim, um Moacir Sclera, um Paulo Santana para vir a Tramandaí, o Rui Carlos Osterman, e eles iam, o Nico Fagundes, porque eles eram meus amigos, né? Então vinham a Tramandaí porque eu convidava. E isso é importante também, né? Porque daqui a pouco mais do nada se cria, aquilo que eu estava te dizendo. Mas a cultura há muito tempo já é essa peleia, não a nível de município, né, o Sandro? Eu fui foram 3 delegados na época, indicados secretários, eram 440 e poucos municípios, acho, à época, e eu fui um dos escolhidos lá no auditório do Tubarão para representar o Rio Grande do Sul no primeiro Congresso Nacional de Cultura em Brasília. Tramandaí, eu, na época, como gestor de cultura, fui escolhido, incluindo Porto Alegre, Santa Maria, todas as grandes cidades, imagina, Cruz Alta, Pelotas, enfim, e eu fui escolhido para representar, porque era por aclamação no auditório Dante Baroni para ser escolhido os 3 delegados para Brasília. E eu fui um dos escolhidos, participei do primeiro Congresso Nacional de Cultura, quando o Gilberto Gil era ministro, e olha o que era a nossa luta e a nossa guerra lá naquela época já, para que nós tivéssemos, a cultura tivesse destinado 1% do PIB. Da dotação de todo o orçamento da federação, 1% fosse destinado para a cultura. 1%. E na época nós tivemos uma contraproposta que era 0,3, 0, coisa para, entendeu? Não se destinava 1% para a cultura já naquela época, né? Só que eu não consigo entender como é que a grande parte dos governantes, né, das pessoas que têm a condição de fazer isso não enxergaram ainda, porque a cultura ela não é despesa. Ela não é despesa. O cara que investir em cultura, ele vai economizar muito. Ele vai economizar em saúde, ele vai economizar em segurança, ele vai economizar em limpeza pública. Porque o cara que tem cultura, ele não joga lixo na rua, ele não vandaliza, ele não quebra, entendeu? Ele vai economizar em muitas outras áreas, ele vai ter um povo parceiro, né? Por ser culto. O cara que ele é um bom gestor, se ele tem um povo culto, esse povo vai enxergar, né, dessa forma. Então, eu acho que todo esse paradigma de que o político não presta, de que o fulano não sei o quê, ele pode ser transformado a partir da cultura, a partir do esporte. Bom, você tem um conhecimento da área de cultura de todo o estado do Rio Grande do Sul e fora dele também. Mas o litoral, ele é bastante rico na questão cultural, seja na música, seja na dança, na literatura. E depois do nosso próximo intervalo, aqui do Comunidade em Pauta, nós vamos saber um pouco mais do Adriano Lima, o que ele pensa em relação à cultura no litoral norte. O Comunidade em Pauta volta em instantes. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha. E não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde. Estamos de volta com Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV.
também nas plataformas Facebook, YouTube e no portal tvnativos.com.br. Nós estamos conversando com Adriano Lima, ele que é músico, compositor, foi homenageado da 18ª Feira do Livro de Tramandaí e estará recebendo o título de cidadão emérito da cidade de Tramandaí, honraria concedida pela Câmara de Vereadores da cidade, além de ser um profundo conhecedor da cultura no litoral norte. Adriano, literatura, dança, música, teatro. Como é que você analisa a cultura, a riqueza cultural do litoral norte nestes diversos segmentos e os seus mais variados aspectos? O litoral norte, ele é um berçário, eu acho, né, do estado do Rio Grande do Sul em termos de talento, né? É um espaço que é impressionante a quantidade de gente boa que tem no litoral fazendo arte, das mais diversas os mais diversos segmentos, como tu bem colocou, né? E o que impressiona também é quanta gente nova, né, tem escrevendo livros em quantidade, poesia, contos, enfim, literatura. O que tem de gente nova escrevendo, lançando livros belíssimos, né? A Academia dos Escritores do Litoral Norte, né? Tá aí já, acho que há mais de 20 anos e é pujante. Ela tem os primeiros idealizadores, os primeiros membros, os pioneiros, né? Atuantes ainda, né? Ali firmes, a Leda Saraiva, a Uda Mello agora mudou-se, né? Está morando em Santa Catarina, a Evanise Bosley, a Solange Barbosa mesmo, o seu João José de Oliveira Machado agora eu acho que deu uma afastadinha, né? Que está um pouquinho mais a idade avançada, o Fábio Mariotti. Então toda essa galera, essas pessoas precisam ser sempre citadas, lembradas, valorizadas. Eu acho que tu colocou agora há pouco a questão de ser homenageado na Feira do Livro e agora está recebendo esse título, né, de cidadão emérito da Câmara de Vereadores, né, uma das maiores honrarias do município. Fico muito feliz com isso. Uma indicação do vereador Leandro da LS, né, a quem eu também quero deixar meu carinho, meu muito obrigado. E foi aprovado por unanimidade na Câmara também, né. Me fico muito feliz, agradecendo a todos os vereadores, né, por essa deferência toda especial. E então essas duas valorizações que eu tive esse ano me surpreenderam bastante, porque por incrível que pareça, apesar de todo esse trabalho dentro e fora do município, dentro e fora do estado e dentro e fora do país até, a primeira vez que eu estou recebendo um prêmio aqui em Tramandaí, na minha cidade. Eu recebi muitos prêmios em vários lugares. Poucas pessoas em Tramandaí sabem, inclusive eu ganhei o prêmio Fernando Pessoa, né? Do governo de Portugal, né? Recebi o prêmio Fernando Pessoa pelo meu trabalho na área de cultura, né? E em que ano foi isso, pois Adriano? Eu estou tentando lembrar agora, eu não sou dos melhores com datas, mas foi em 2005, 2006. Eu tenho uma foto lá em casa, eu posso depois te passar certinha a data para te colocar aí, escrito embaixo aí. Mas eu ganhei o prêmio Fernando Pessoa, um dos prêmios mais importantes, vamos dizer, dentro da área cultural, né? E eu recebi tantas homenagens fora, e aí tu na tua terra, e eu sempre levei o nome de Tramandaí com um carinho, e levo até hoje, onde vou com uma emoção, sabe? Eu nunca escrevi uma música minha num festival que não tivesse lá. Quando eu subo num palco de festival lá na Califórnia da Canção Nativa Uruguaiana, se é uma música minha, tá lá assim, letra de Adriano Lima, de Tramandaí, né? Então, subindo ao palco ao intérprete Adriano Lima de Tramandaí, eu sempre coloquei o nome da minha cidade em todos os palcos que eu subi e pisei na vida. Então, quando tu recebe esse reconhecimento, não é um reconhecimento que venha para mim, para a pessoa, né, o ser humano Adriano Lima. Eu acho que isso é um reconhecimento para a cultura da cidade, para a arte da cidade, para a história da cidade, porque foi feito, né? Assim como a Leda Saraiva, e tem, nossa, é uma historiadora, o material que a Leda está deixando, né,
né, dentro do seu trabalho como historiadora, como escritora, é uma coisa extraordinária. Vai ser objeto de pesquisa daqui a 200 anos ainda, né, o material que ela produziu. Então, essas coisas precisam ser valorizadas, né? E é bacana, é bacana. Agora, a Câmara de Vereadores de Tramandaí, nesse sentido, ela merece elogios, uma vez que ela instituiu algumas honrarias. Uma delas, o cidadão emérito, da qual você estará recebendo. Outros receberam, como Gabriel de Souza, Romildo Bolzan Júnior, enfim. Mas tem também algumas honrarias específicas. O escritor emérito de Tramandaí, Leda Saraiva já recebeu, João José de Oliveira Machado já recebeu. Nós temos os professores eméritos também. Nesse ponto, a Câmara de Vereadores, ela merece todos os nossos elogios por fazer esses reconhecimentos. Eu acho que esse trabalho na área da cultura é uma das coisas que propiciou que esses prêmios fossem instituídos. Esse de escritor emérito, por exemplo, as feiras do livro de Tramandaí deram essa visibilidade, né? Eu me lembro da alegria de cada uma das patronas e patronos que eu convidei, à exceção, claro, dos que já eram famosos, alguns como o Carlos Urbim. Né? O Carlos Urbim era um cara extraordinário, genial, né? Um grande amigo também, que já se foi. O Carlos Urbim, ele via todos os acertos do livro aqui em Tramandaí. Um cara com, né, da altura, né, que ele tinha, né, como escritor, né, do patamar que se encontrava, e vinha sempre aqui. Ele era meu amigo, ele ficava na minha casa. Então, foi uma das grandes honras que eu tive na minha vida. Então, essas pessoas, elas já estavam habituadas ao sucesso, às câmeras, às rádios, enfim, à mídia. Mas o nosso pessoal daqui, a Feira do Livro também foi um divisor de águas para eles, porque foi o que possibilitou, daqui a um pouco mais, tu levar as nossas patronos para uma entrevista na TV Com, uma entrevista no Jornal do Almoço, para uma entrevista na Zero Hora, para uma entrevista na Rádio Gaúcha. Eu estou falando dos veículos de comunicação, vocês têm problema. Mas possibilitou um espaço que eles não sonhavam em ter. A Cora Torres, a Cora foi minha patrona. A Cora já tinha 90 e tantos anos de idade. Toda uma história, ela foi, inclusive, ela teve muito tempo programa ela era a professora de yoga na TV, né? Mas a emoção que ela ficou, porque eu levei ela para fazer uma entrevista como patrona da Feira do Livro no programa do Tatata Pimentel na TV Com. Ela ficou assim, ela chorava de emocionada daquele momento que ela estava vivendo, porque ela tinha tido, por exemplo, muito acesso, mas nunca tinha tido como escritora, que ela era uma apaixonada pela literatura, pelas artes, por escrever, um momento como aquele, com uma valorização como aquela, né? Então, essas coisas são para ver que até no nível de uma pessoa como a Cora, a cultura muda a vida da pessoa. Agora, falando em mudar a cultura, nós temos no país um advento de duas legislações interessantes. Uma delas é a Lei Rouanet e a outra, uma nova, a Lei Aldir Blanc, que proporcionou, principalmente no período da pandemia, parte do sustento de pessoas ligadas à cultura. Aqui em Tramandaí, veio um recurso interessante, né, que foi distribuído para os produtores e para os fazedores de cultura. Qual é a sua análise a respeito destas duas possibilidades de se obter recursos para a cultura? Eu acho que a LIC, né, e a Lei Rouanet, que já são as mais antigas, e agora com o adendo da pandemia, né, a Aldir Blanc, né, são ferramentas importantíssimas, né? Então, não tenha dúvida. E hoje, isso é uma outra questão que precisa ser muito bem avaliada. Hoje, o gestor de cultura, um secretário de cultura, o secretário de esportes, como a secretária de educação, a secretaria da saúde, né, isso não é exclusivo da cultura e do esporte. Tu precisa ter excelentes profissionais trabalhando junto contigo, te assessorando. Porque o secretário, é aquilo que eu te disse, ele é o cara que ele tem que ter a ideia, fazer a mídia, criar a história toda, administrar e comandar
todo esse pessoal para que a coisa aconteça, ir buscar, ter a ideia, eu tenho que ir numa casa de cultura, é ele que vai lá. Mas depois, ele tem que ter um staff de profissionais ao redor dele que o auxilie, porque sozinho não vai conseguir. Hoje em dia não consegue mais, entendeu? Nós temos, por exemplo, assim, eu vejo um trabalho hercúleo, gigante e muito competente e profissional nesse aspecto da parte burocrática do Jim Walter, né? Jim Walter foi, inclusive, eu fui um dos que, né, trabalhei para que ele estivesse ali assumindo essa questão do Departamento de Cultura junto à Secretaria de Educação, justamente por saber que ele ia se envolver, naquele momento da pandemia, nessa questão burocrática e do que precisava ser feito para que essa verba da Lei Aldir Blanc chegasse a quem de direito, que eram os artistas da nossa terra que estavam precisando de verdade. Então, o Jimmy merece aplausos pelo trabalho que ele fez, a secretária de Educação, a Vanira, né, e todo o pessoal da Secretaria de Educação que auxiliou nesse trabalho. A aposta que o prefeito, o Galto, né, fez também ali no Jimmy para que ele, dando o apoio para que ele pudesse fazer esse trabalho. Isso foi importantíssimo. Mas hoje, um secretário, assim, a figura do secretário em si, ele não vai ser o cara que vai conseguir fazer o projeto, que vai conseguir lá captar, que vai conseguir, não sei. Ele não vai, aí ele não tem tempo para criar. Aí ele não tem tempo para realizar. Se ele tiver que ficar dentro do computador fazendo isso, ele não vai conseguir, porque envolve muito, sabe? E uma pessoa só também não consegue. Tu tem que ter hoje, que nem eu disse, uma estrutura, são momentos diferentes. Se tu parar para pensar, há alguns anos atrás, em março, fechava o portão lá na Ponte do Camarão, e o pessoal só voltava em dezembro, né? O inverno tu dormia ali no meio de um banco de emancipação, não tinha problema, né? Há pouco tempo atrás tinha 18, 20 e poucas mil pessoas ainda no nosso município, isso foi ontem, se parar para pensar na história. Hoje tem mais de 100 mil pessoas permanentemente dentro da nossa cidade, o tempo inteiro. Com a pandemia agora, eu acho que tivemos até mais pessoas aqui, né? Morando aqui durante todo esse período em Tramandaí. Então aí, por aí se vê a importância de se melhorar os equipamentos, né, e as estruturas para poder atender essa demanda. Adriano, para encaminharmos o final de nossa entrevista, você falou algumas vezes na internet. E você tem, em algumas plataformas, o seu conteúdo, o seu trabalho, onde as pessoas podem conhecê-lo. Qual é a importância da internet para o artista? E isso eu digo no artista em geral. E não só a importância dela existir, mas a importância das pessoas saberem utilizá-la de uma forma que faça com que o seu trabalho chegue às pessoas. Hoje é primordial. Se o cara não tiver isso, ele está fora do mercado, né? E fora da história, ele está fora da vida. Ele precisa de ter essa ferramenta hoje, né? Para que o seu trabalho se perpetue, para que o seu trabalho seja conhecido, para que o seu trabalho seja divulgado, para que o seu trabalho seja comprado, né, vendido, ele precisa dessa ferramenta. E aí entra uma questão que essa gurizada nova que está começando num trabalho agora, eles já nasceram com o celular na mão, eles já nasceram com essa ferramenta, eles já nasceram com esse trabalho, eles já sabem, eu vou colocar no Spotify, eu vou colocar no streaming, eu vou colocar não sei o que, eu vou fazer isso. É tudo na palma da mão. A nossa geração está se adequando. Ela ainda vai indo, né? Aos pouquitos, né? Mas a importância de tu ter cada vez mais pessoas que te ajudem com isso. Porque o artista também, ele não consegue fazer tudo, né? Aí não... Como diz o outro, panela que muito mexe sai mal temperada, né? Tu não vai conseguir cruzar um escanteio, correr na área e cabecear e fazer o gol, né? Não tem, é humanamente impossível. Lá em casa eu estou tendo uma parceria muito grande. A minha esposa, né, Eliane, ela está estudando já há um bom tempo, dedicando bastante horas por dia, estudando marketing digital e estudando todas essas ferramentas do mundo virtual aí, né, e é bastante coisa. E ela está trabalhando em cima direto, assim, do meu trabalho, né, e é muita coisa para se recuperar. O que eu acho que falta também, bastante, Sandro, é a democratização do material. Eu te dar um exemplo assim, ó. Eu não tenho ideia, não tem problema se eu citar nome de... Claro que não.
Eu não tenho ideia, por exemplo, de quantos programas do Galpão Crioulo eu gravei. Eu sou pioneiro, por exemplo, dos galpões crioulo no interior do estado. Eu fiz Galpão Crioulo ao vivo em Passo Fundo, em Santiago do Boqueirão, fiz em Cruz Alta, Porto Alegre, Viamão, Canoas. Nossa, eu nem sei onde é que eu não fiz, né? Por tudo quanto é canto. E eu não sei quantos galpões crioulo eu gravei na minha vida. Tanto eu, Adriano Lima, como também como cantor do grupo Sou Campeiro, né? Que nós lançamos 2 discos pela RBS Discos, né? Eu lancei um CD individual também pela RBS Discos, chamado Troveiro das Estrelas, e 2 discos. Tem 3 discos lançados pela RBS Discos. Fiquei durante 10 anos como cantor exclusivo, intérprete exclusivo, com um contrato assinado pela RBS. No dia que eu assinei meu contrato, nós assinamos 3. Eu, Rui Biriva e Luiz Marenco assinamos o contrato no mesmo dia, na mesma sala, no mesmo momento, na Orbit Music. Teddy Correia, do Ninho de Nós, cantor, era o diretor da Orbit à época, com a RBS. Eu hoje não tenho acesso aos programas que eu gravei no Galpão Crioulo. Tu não consegue ter o programa para te colocar no teu canal do YouTube. Tu não consegue ter o teu programa para te mostrar para o teu filho. Eu tenho um filho de 16 anos, que ele não acompanhou a maior parte dessa minha história, entendeu? E não só o Galpão Crioulo. Muitos programas, né? Galpão Nativo da TVE, por exemplo, eu não sei quantos eu gravei. Os programas do Romeira, Caminhos do Pampa, Vilmar Romeira, do Tubino, eu não sei quantos programas de televisão, Jornal do Almoço e outros, enfim. E tu não tem acesso a isso. Por quê? Porque, não sei, direito de imagem, não sei o quê. Eu acho que isso já está, vamos dizer assim, neste momento hoje de tanta globalização, e qualquer um, isso está tacanho já, está atrasado. Eu acho que precisa ser democratizado isso, tu ter acesso ao teu material, sabe? E olha, eu estou falando isso como realmente uma crítica, porque não foi por falta de esforço, que eu não consegui ter acesso a todo esse material meu, que é meu, ao fim e ao cabo, né? É meu. É a minha arte, é o meu canto, é a minha música, são momentos que eu gravei ele. Eu não me importo que eles usem isso, tem direito de imagem assinado por mim e tudo, beleza, mas eu não tenho acesso a poder divulgar isso, assistir. É só quando eles, ao bel prazer deles, colocar na mídia lá, entendeu? E não sou eu, são todos os artistas. Aí quando o cara, acontece uma coisa, ela morre, aí eles fazem um programa especial, botam todos os seus programas no ar. Aí, né? Acho que está na hora das pessoas terem um pouquinho mais de bom senso. Agora, em quais plataformas e quais os endereços que as pessoas podem acessar para conhecer um pouco mais a obra de Adriano Lima? Tem bastante coisa minha já colocada em plataformas, né? Não só por mim, até por gravadoras também, né? A City, eu tinha muita coisa gravada com eles, a Vozes, Usa Discos, enfim. Então tem muita coisa minha em plataformas aí, digitais que não estão ainda assim, vamos dizer assim, ó, eu não entrei ainda nessa seara, eu Adriano Lima, mesmo assim, de criar um espaço só meu. Estou trabalhando para isso, que a minha esposa está trabalhando. O que eu estou começando agora, já está com um material bem bacana, é a minha página no YouTube, né? Que é, quem quiser conhecer, acessar, já tem bastante material, bastante vídeos lá, estou sempre colocando novidade. É Adriano Lima Gaúcho, né? Então lá já tem bastante vídeos, bastante material lá. E quem quiser se inscrever lá vai estar apoiando o artista gaúcho, valorizando o trabalho e vai ter acesso ao material bem bacana, modéstia à parte. Ok. Adriano Lima, foi um grande prazer tê-lo conosco. O prazer foi meu. Nos conhecemos já há muitos e muitos anos, sou amigo também do seu Iraí Lima, pai do Adriano Lima, que foi vereador do município, foi presidente da Câmara de Vereadores e também uma grande pessoa. 7.8, seu Iraí. Mas tá louco de faceiro. Que bom. É o prazer meu, o Sandro Sauer é, como eu costumo dizer, um amigo das casas velhas, né? Das antigas, um grande parceiro, uma pessoa pela qual tenho o maior carinho, o maior respeito. Quero deixar aqui um carinho, um agradecimento também aos amigos que estão trabalhando aí na parte da produção aí, para que a gente possa estar aqui conversando com vocês. E foi realmente um grande prazer estar aqui batendo esse papo. Espero voltar mais vezes. Na próxima eu vou trazer o violão, quem sabe, para a gente tocar um pouco, cantar alguma coisa. Aguardaremos. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui. Nós agradecemos a sua audiência e desejamos a todos uma boa noite.